Alerta! No Dia Nacional do Diabetes, pesquisa aponta que a doença não para de crescer no Brasil. Fim de semana tem cara de verão em pleno inverno e praias ficam lotadas. Falando em praia, Escola Radical de Santos completa 32 anos, repleta de belas memórias. Segunda-feira, 26 de junho, o Jornal Litoral está no ar. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Está no ar o Jornal Litoral desta segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. A gente começa com uma informação muito importante, porque uma pesquisa mostra que a cada 5 minutos uma pessoa morre por consequências da diabetes. E o número de casos da doença aqui no Brasil não para de crescer, pessoal. Segundo uma pesquisa publicada na revista Lancet, o Brasil é o 5º país no mundo em número de casos. Furar o dedo pelo menos 2 vezes por dia, medições constantes na bomba e cálculo da quantidade de açúcares ingeridos. O Davi descobriu a diabetes tipo 1 quando tinha 12 anos. Hoje, aos 16, já incorporou os passos à rotina. O desafio agora é manter a alimentação equilibrada. Tarefa difícil para um adolescente. A ideia é ter, mas eu não tenho muito não. Aumentar a quantidade de fibras que eu como para ajudar no controle glicêmico. Também diminuir um pouco a quantidade de doce que eu como. O diabetes tipo 1, que o Davi tem, pode ser de origem autoimune ou genética. A dificuldade para produzir insulina obriga o jovem a fazer a reposição constantemente. Mas para conseguir todos os remédios e equipamentos não foi fácil. A mãe dele conta que precisou entrar na justiça para conseguir o aparelho. Falta insumo, esse mês mesmo a gente não conseguiu catéter, a gente tem que ficar trocando, o que sobra um pouquinho aí você troca com uma mãe ou você doa para uma mãe que precisa, existe uma rede de muito apoio. Ou, na pior das hipóteses, a gente compra, mas a gente ainda consegue comprar, mas a gente sabe que tem muitos pais que não conseguem comprar, né? O Davi faz parte de um grupo de mais de 13 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de diabetes. E segundo um estudo publicado na revista científica Lancet, o número de pessoas com a doença em todo o mundo pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões até 2050. A proporção de diabéticos aumenta em locais mais pobres. Grupos minoritários e desfavorecidos também sofrem com o acesso a medicamentos, aumentando a incidência da doença. As regiões que mais sofrerão estão na Oceania, Norte da África e Oriente Médio. E a obesidade é vista como uma das grandes vilãs neste cenário, já que favorece o surgimento do diabetes tipo 2. Uma realidade crescente aqui no Brasil, com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo. À medida que vem o desenvolvimento, tem que haver também um consumo mais racional, tanto dos alimentos como da atividade física. Os pesquisadores alertam para a importância de encontrar maneiras de mitigar o crescimento global de casos, já que nenhuma estratégia ao redor do mundo tem funcionado em grande escala. A gente tem que promover saúde, né? E quando a gente fala em promover saúde, a gente fala de um modo geral. E pela gravidade da doença, pela condição de morbidade do diabetes, a gente ainda tem muito a crescer com relação ao tratamento, né? Com relação a acesso às melhores medicações para o diabetes tipo 2, acesso às melhores tecnologias e melhores insulinas no diabetes tipo 1. Pois é, o assunto é muito importante. Vamos falar com o Valentim Cardoso, que traz mais informações sobre o assunto. Oi, Valentim, boa tarde para você. É isso mesmo, Tiago. O dia 26 de junho é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. E essa doença, na verdade, é uma epidemia global, uma questão de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e também preocupa a comunidade médico-científica. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, existem mais de 537 milhões de pessoas adultas com a doença em todo o mundo.
mundo. E essa condição leva a cerca de 6,7 milhões de mortes. Isso nos últimos anos, Tiago. Já no Brasil, cerca de 17 milhões sofrem com a doença, sendo que o Brasil é o 5º país no mundo com maior índice de diabetes. É com você, Tiago. Valeu, esse foi Valentim Cardoso conversando conosco diretamente da Santa Casa de Santos. Vamos ao noticiário policial. Uma equipe da Guarda Civil de Bertioga conseguiu prender homens que estavam tentando furtar fios lá pela cidade de Bertioga. Vamos conversar com a Amanda Oliver, que está lá e traz mais informações para a gente. Oi, Amanda. Boa tarde, Tiago. A Guarda Civil Municipal de Bertioga apreendeu 2 homens que furtavam fios elétricos aqui na rua Bartolomeu Fernandes Gonçalves, no centro da cidade. A denúncia foi recebida via SECOM. A nossa equipe de reportagem teve acesso às imagens. Eu vou pedir para o nosso editor colocar na tela. Como vocês podem ver, os 2 indivíduos foram pegos em flagrante. Um deles com um saco preto na mão, onde tinha mais de 3 quilos de fio de cobre e um alicate. Ao ser questionado, o criminoso alegou que iria vender os fios para o comparsa, que também estava no local. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Bertioga, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Os fios apreendidos foram devolvidos para um representante da empresa da Eletro. Com você, Tiago. É a Amanda Oliver conversando conosco diretamente de Bertioga. Esses casos de furtos de fio viraram uma verdadeira pandemia no país. 13h, vamos aos destaques do Viver em Santos e região. Começamos com a informação da construção de 2 novas passarelas aqui para pedestres na região central de Santos, né? Aqui para o Porto de Santos. Tá aí então o destaque do Viver em Santos. Essa construção vai ser aqui na região do Valongo, bem pertinho da TV Cultura Litoral, aqui perto dos nossos estúdios. Uma dessas passarelas será erguida próximo ao Armazém 1 para atender turistas de cruzeiros, enquanto a outra, essa passarela deverá ser construída entre os armazéns 4 e 5. Há ainda projeto para a criação de uma rampa acessível para pedestres e ciclistas que passam pela passarela que dá acesso à travessia de barquinhas, né? Entre a cidade de Santos e Guarujá, ali, entre Santos e Vicente Carvalho, na verdade, né? O edital deve ser publicado ainda neste ano. A concessionária Rumo Logística, em conjunto com a autoridade portuária, são os responsáveis por esse projeto, né? Por esses 2 projetos, são 2 obras, na verdade. A Prefeitura de Santos deve analisar tudo isso e aí, com o aval da Prefeitura, a construção deve sair. 1h01, tem mais um destaque do Viver Santos, dessa vez um flagrante, agora cedo, aqui no Canal 2. Por volta das 6:45 da manhã, uma seguidora da página, a Claudiana, presenciou o resgate de uma cadela que pertence a um posto de gasolina ali na Avenida Bernardino de Campos, pessoal. Bem na altura ali da rua Adolfo Assis, na região da Vila Belmiro. Aí a cadelinha, então, acabou caindo no canal. A Claudiana disse ao pessoal lá da página do Viver em Santos que a cadela é idosa e cega. E ela caiu no canal 2 e não conseguiu voltar. O corpo de bombeiros foi chamado e, rapidamente, a equipe dos bombeiros tirou a cadelinha lá de dentro. Ela estava muito fraca, com sinais de hipotermia. Ela foi enrolada, então, em uma manta térmica e já está sendo muito bem cuidada. Então, flagrante de hoje cedo dessa cadelinha que caiu no Canal 2 aqui em Santos. Flagrante feito. Claudiana, uma seguidora da página do Viver em Santos, gravou esses vídeos pra gente. Pessoal, pegue mais informações, vou até trocar de câmera. Mais informações da nossa região, flagrantes, destaques. Acesse a página do Viver em Santos e Região no Facebook, facebook.com/Viver em Santos e Região. E também no Instagram, acesse o @Viver em Santos e Região, os flagrantes, os destaques do nosso litoral na página do Viver em Santos, tá certo?
1h03. É hora do nosso quadro Gestão e Negócios. Roda a vinheta por enquanto aí, senhor Davidson Carlos. Muito bem, cumprimentei já o Leonardo. Hoje, segunda-feira, quadro Gestão e Negócios, nós vamos falar sobre, muito bem, vamos falar sobre a importância da gestão, dos sistemas de gestão para as empresas. Mais uma vez, boa tarde, Leonardo. Portanto, reforço a pergunta, qual a importância dos sistemas de gestão para as empresas? Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês. Primeiramente, né, o que é um sistema de gestão quando a gente fala? Estamos falando de uma tecnologia, mais conhecida às vezes com a sigla ERP, né? ERP. 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 Isso mesmo. Essa tecnologia tem o principal intuito de integrar vários setores dentro de uma ferramenta só, né? Então lá você vai conseguir controlar o seu financeiro, o seu comercial, sua compra, seu estoque, tudo vai depender da sua necessidade, né? E a importância é extremamente importante. Eu gosto de falar o seguinte, antes as empresas tinham esse sistema como um diferencial, hoje é algo básico. Hoje é algo que se você não tem, se você talvez tem, mas não está sabendo utilizar da forma correta, você está perdendo competitividade dia a dia, né? Então, é uma ferramenta realmente muito relevante para o dia a dia das empresas. Um sistema de controle, literalmente, da empresa toda, de cabo a rabo, certo? Exatamente, exatamente. Quais os principais desafios das empresas na utilização e na implementação desse tipo de sistema? Legal. O primeiro desafio que as empresas têm é encontrar a ferramenta ideal. Né? Primeiro ponto, não existe ferramenta ideal. Vai ter algumas que vão atender melhor alguns pontos e outras que vão atender melhor outros pontos, né? Mas o ideal é você fazer uma pesquisa, né, de diversos sistemas, de diversas ferramentas, para você entender realmente o que cada um está te oferecendo e a partir daí tomar a decisão da escolha. Feito isso, a parte da implantação é a parte mais difícil. Por quê? Porque a gente está falando de mudanças. Então, o colaborador fazia de um jeito, agora com essa ferramenta vai ter que fazer... Tem que aprender. Exatamente, tem que aprender. Então, cabe aí ao gestor treinar, entender que vai ter uma etapa de transição de um método de trabalho para um outro método de trabalho e a partir daí fazer com que dê certo. Mas o treinamento é fundamental. Com certeza. E como essa implementação pode auxiliar no crescimento de uma empresa? É claro que é óbvio, ter um programa desse na sua empresa, tu consegue enxergar todo o processo. Mas como fazer para crescer? Agora eu tenho a ferramenta, e agora? Legal. Como eu faço? Próximo passo. Próximo passo. Uma ferramenta dessas permite você transformar dados que você vai coletando ao longo do dia a dia, ao longo das suas operações, em informações que vão gerar insights para você tomar decisão. Né? Então, qual que é o principal entregável? Além de ter um controle, além de automatizar processos e tarefas, esse sistema vai te dar informações valiosas para você, decisor, para você, gestor, para você, diretor, tomar decisões assertivas, diminuindo o teu risco. Então, muitas vezes, se você não sabe se tem que ir para um lado ou para o outro, você lendo essas informações adequadamente, consegue, de fato, tomar a decisão que está precisando e alavancar o teu negócio. Então, esse é um dos principais solucionadores de problemas que essas ferramentas trazem para as empresas. Você me respondeu agora há pouco, né, como escolher o sistema. Né? Então, tem o trabalho de escolha do gestor. Sim. Mas a escolha também chega ao custo, né? A pessoa também olha o custo. Valor disso. Quanto custa para a empresa adquirir um programa, um software, um ERP, como você disse? Perfeita colocação e volto ao que falei no início. Antes, isso era uma solução muito mais exclusiva, que somente algumas poucas empresas que tinham condição financeira conseguiam contratar. Hoje, o que sobra dentro da internet são ferramentas. Tem ferramentas gratuitas, Thiago. Tem ferramentas gratuitas? Tem ferramentas gratuitas que você simplesmente fazendo uma assinatura, você consegue acessá-las. Então, hoje não tem desculpa, pessoal. Hoje tem ferramentas gratuitas, tem ferramentas de R$100 e poucos por mês e tem, lógico, ferramentas muito mais robustas e complexas que são um pouco mais caras. Mas sempre a gente fala de investimento, né? Quando você está pensando, quando você contrata uma ferramenta desse tipo, é um investimento para a sua empresa que, consequentemente, vai colher o retorno ao longo do tempo, né? Então, tem de tudo. Depende do que você está precisando, depende do seu momento também. Léo, que bacana. Não imaginava isso. Então, serve para tanto o microempreendedor individual, o MEI, o EPP, a empresa um pouco maior, enfim.
serve para todos, está aberto. Está aberto e a cada dia que passa tem novas soluções. Então é muito importante você ficar atenado, porque talvez, se você hoje está utilizando uma ferramenta há muito tempo, talvez ela pode estar ultrapassada. E esse é outro ponto que a gente encontra bastante dentro das empresas, né? Empresas que já têm uma tecnologia, porém essa tecnologia hoje não está atendendo a demanda que pode ser precisa. Também isso é muito importante. E aí, às vezes, a gente precisa ter que mudar de ferramenta, justamente pensando nos próximos anos e pensando no crescimento. Perfeito. Leonardo Marcos hoje conosco no quadro Gestão e Negócios. Toda segunda-feira, Leonardo aqui conosco, falando sobre as tendências do mercado, para você que é empresário, para você que está no mercado correndo atrás, dicas sempre muito importantes e valiosas. Reveja a participação do Leonardo Marcos aqui no nosso telejornal, no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. Participação do Leonardo Marcos daqui a pouquinho por lá, tá certo? 1h09. Veja a seguir as informações do portal Costa Norte. Não sai daí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral, 1h11. Que bom que você está conosco na nossa companhia nesta tarde de segunda-feira. E o final de semana, hein, pessoal? Foi de cara de verão em boa parte das praias da nossa região. Domingo de céu azul, sol e muito calor. Um dia com cara de inverno. Domingão de inverno com sol, pode isso? Poxa, tá bem legal hoje. Tá maravilhoso. Tá dando para aproveitar? Tá dando para aproveitar. Esse inverno quente. Maravilhoso. Inverno quente. Inverno quente. E você, que tá achando desse sol maravilhoso hoje? Surreal, maravilhoso. Tá dando para aproveitar? O que uma praia dessa? Esse sol, só alegria, né? Vem cá, hoje, primeiro final de semana de inverno com cara de verão. E aí, aproveitando esse 30 graus aqui na praia? Demais. Fui surfar de long com uma amiga minha. Mas entre verão e o inverno, o que você prefere? Verão, obviamente. Calma. Mas um inverno diferente assim também tá valendo, né? Tá valendo, super. Primeiro final de semana de inverno com cara de verão. Teve gente que aproveitou para caminhar, teve gente que aproveitou para surfar, teve gente que aproveitou para tomar um sol. E a gente aqui veio trabalhar. E trabalhando com o termômetro na casa dos 30 graus. Sorte de quem pôde aproveitar o domingão, como esse casal de São Paulo. Aproveitando, meu amigo? É isso mesmo, cara. Não teve como ficar em casa hoje, não. Com sol, praia, a gente pegou a pequena e falou, vamos pro mar. Valendo a pena então pegar esse dia de sol, ver um surf e ainda curtir uma praia. Sim, principalmente pra filha, né? Pra ela curtir um pouco a areia, poder aproveitar um pouco a natureza aqui. Os adultos e jovens, óbvio, aproveitaram. Entretanto, quem curtiu mesmo foi a Alice. Você tá aproveitando a praia hoje, é isso? Sim. Tá valendo a pena ter vindo hoje na praia com esse solzão? Sim. O que você fez já de gostoso hoje aqui na praia? Brincar. Brincar? Tá gostando de brincar na areia? Já fez um castelinho? Sim. E esses pombinhos aqui enchendo o saco, você já expulsou eles daqui? Sim. Já pediu um milho e um sorvete pra mamãe e pro papai? Sim. Aí então a Alice fazendo bagunça na praia, a gente acompanhou tudo ontem aqui pela TV Cultura Litoral. 1h14, pessoal, 1h14, vamos falar com o meu amigo Matheus Alves, que está lá em Bertioga, que nos traz os destaques da Portal Costa Norte. Oi, Matheus, boa tarde para você. Boa tarde, Thiago, boa tarde você de casa. Sejam muito bem-vindos ao destaque do Portal Costa Norte. Bom, Thiago, vamos começar falando sobre o processo de cassação do Felipe Augusto, que é o prefeito de São Sebastião. Segundo a defesa do prefeito, o processo de cassação foi suspenso depois de uma liminar do juiz Guilherme Kirchner. Ele concedeu essa liminar depois dos advogados afirmarem que o prazo de 90 dias depois da intimação que o Felipe Augusto recebeu dos vereadores já passou.
Ou seja, segundo os advogados, esse prazo aí foi concluído no dia 19 de junho. Porém, segundo os vereadores, né, que estão responsáveis por esse processo, o prazo ele terminaria no dia 30 desse mês. Né? Então, realmente está esse embate aí entre a defesa, né, do Felipe Augusto e os vereadores responsáveis por esse processo de cassação. Agora, cabe à Câmara dos Vereadores entrar com mais uma liminar, né, para conseguir revogar essa que suspendeu, né, o processo de cassação do prefeito Felipe Augusto. Mais detalhes dessa notícia a gente vai trazer aqui no Destaques do Portal Costa Norte. Prefeito então passando por esse processo, agora aguardar o julgamento, inclusive, da Câmara. Matheus, próximo destaque. Bom, agora vamos falar de uma notícia boa, né, principalmente para o litoral norte como um todo, né, principalmente São Sebastião, porque o governo do estado de São Paulo ele deu o aval, né, para a construção de 12 mil casas, né, moradias, tanto para a Baixada Santista quanto para o litoral norte de São Paulo. E a cidade que mais vai receber casas vai ser São Sebastião. Vai ser um pouco mais de 3.300 moradias que vão ser construídas na cidade, né, que foi mais afetada nas chuvas, né, por conta das chuvas de fevereiro, né, que deixou aí dezenas de pessoas mortas e milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Lembrando que outras cidades também vão ser contempladas, né, por meio desse projeto do governo do estado de São Paulo, porém esse projeto ele está no início ainda, né, estão avaliando projetos de empresas, né, do setor privado especificamente, né, que depois desse processo de avaliação dos projetos serem aprovados pelo governo do estado de São Paulo, aí sim vai iniciar as obras. Ou seja, ainda vai demorar um pouquinho, mas até lá, né, pelo menos os moradores de São Sebastião que estão aguardando sair dessas áreas de risco e morar em casas em locais seguros, é uma notícia boa para eles, né? Com certeza. 3.300 moradias, então, aí pro pessoal do Litoral Norte. E o último destaque de hoje... São Sebastião especificamente. Exatamente. Próximo destaque, Matheus. E para finalizar, Thiago, vamos falar sobre uma notícia boa, né? Finalizar com alto astral. Um animal, um lobo marinho, foi encontrado aí descansando na cidade de São Sebastião também. Vocês podem acompanhar no vídeo, né, que foi gravado aí por moradores. E também o animal, ele chegou na cidade, na praia da cidade de São Sebastião, na manhã do sábado e continuou até a manhã de domingo. Ou seja, foi 2 dias aí de férias na cidade de São Sebastião. Lembrando que profissionais do Instituto Argonauta, né, auxiliaram esse animal a voltar para o mar de forma segura. Mas realmente essas imagens aí realmente repercutiram muito, né, nas redes sociais, principalmente do Portal Costa Norte. Mais detalhes dessas notícias e outras que vão surgir ao longo do dia, eu peço para você acessar costanorte.com.br para se manter bem informado. É isso aí, Matheus. Obrigado pelas suas informações. Até amanhã. Matheus Alves conversando conosco diretamente da redação do Portal Costa Norte. 1h18. E faleceu na madrugada de hoje, aqui em Santos, aos 98 anos, o mantenedor da Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, o senhor Rubens Flávio de Siqueira Viegas. Segundo as informações da própria família do senhor Rubens, o motivo da morte ocorreu por causas naturais. A gente está avaliando mais algumas informações. A Unimes emitiu uma nota lamentando o falecimento. O corpo foi velado na Santa Casa de Santos e o sepultamento ocorreu agora há pouco no Memorial Necrópole Ecumênica, no bairro do Marapé. A TV Cultura Litoral se solidariza com familiares e amigos de Rubens Flávio de Siqueira Viegas, que morreu nesta madrugada aqui na cidade de Santos, aos 98 anos de idade. Pessoal, 1h19. Agora o assunto, vou até trocar de câmera, vou para a câmera aberta, o assunto é a ação do governo federal que está gerando desconto na compra de veículos novos. E para falar sobre o tema, eu recebo aqui no nosso estúdio do JL, Christian Doin, que é proprietário de uma loja aqui na cidade de Santos. Vamos falar muito sobre a aprovação desse novo pacote. Mais uma vez, boa tarde, Christian. Boa tarde, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse programa, que bastante
mexeu com o nosso mercado, né? Não é unanimidade, já preciso dizer. Né? A gente que está no ramo, a gente não reconhece o programa aí de forma benéfica para o mercado. Certo. Foi bom para o consumidor, mas para o mercado foi uma ação paliativa. Então, esse é o impacto. Então, impactou o cliente, mas os concessionários, vamos dizer assim, o que eles dizem disso? Vamos dividir o mercado ainda um pouquinho do começo do ano para cá. Tá. Em março, não sei se você lembra das notícias, 5 das principais montadoras aí tiveram suas atividades fizeram recesso, porque começou a sobrar carro no pátio. Tudo que a gente viveu na pandemia, de falta de carro, de falta de produto, de falta de matéria-prima, já começou a se normalizar. E aí começou a ter sobra. E a montadora começou a tentar achar, para ser mais rentável, o equilíbrio da produção com a demanda. E aí ela teve que fazer essa suspensão das atividades. Fazer as férias, chamadas férias coletivas para os trabalhadores. Exatamente. E não encontrou ainda. O governo entrou com essa medida, que é paliativa, foi muito mais um bônus do que um desconto, uma ação de venda, e que agitou o mercado, sem dúvida nenhuma. Para os próximos meses, ela vai trazer prejuízos. Né? Até porque ela tem prazo curto, né? Praticamente já se encerrou, Thiago. Talvez aí tenha mais 10 dias. Toda hora está vindo algum anúncio que já se encerrou, mas ainda falam que não. Mas eu acredito que em mais 10 dias ainda, você ainda vai conseguir ter essa ação vigente. E diante dessas principais medidas do pacote, como elas podem beneficiar os consumidores dos carros populares? Aliás, hoje em dia ainda tem carro popular? Não mais, né? Você lembra que carro popular era $7.500, né? Exato. Então, primeiro que não tinha todos os itens embarcados, né? Tanto de tecnologia quanto de segurança, que os carros atuais têm. Mas hoje passa de $12 mil, muito né? Mais. Para dentro do dólar. E o dólar é 2,80, hoje é 5, né? Isso. Vamos arredondar. Então, lembrando, esse programa ele beneficiou carros abaixo de R$120 mil, com mais ênfase nos carros de até 70. Então, esses tiveram maior benefício, foram comercializados aí a R$58 mil e acelerou o processo, sim. Eu recebi clientes que estavam previstos para trocar o carro ano que vem e antecipar a compra. Para o consumidor foi ótimo. Você acha que motivou o governo Lula a tomar esse tipo de medida? Justamente o que a gente falou no início, quando a indústria sofre essa perda, essa retração, o governo tem que entrar de alguma forma. Eu e todos nós defendemos uma reforma tributária o mais rápido possível para que seja mais duradouro. Essa medida que a gente define como populista foi para esse momento, antecipou, ajudou a aliviar pátio, mas ela não é uma ação que impacta a longo prazo, e muito menos a médio prazo. Pensando a longo prazo, médio prazo, futuro, qual é a perspectiva do mercado em relação ao governo Lula? Em relação à venda de carros, no caso. Bom, se a gente voltar para o passado, para os governos anteriores do Lula, ele trabalhou bastante a questão crédito. Eu acho que todo o círculo de venda, né, para que acelere as vendas do varejo em geral, da indústria em geral, da linha branca e dos automóveis, vai ser a liberação do crédito. O crédito está muito alto, isso está impactando nessa retração, sem dúvida nenhuma. Por isso, essa medida que ela foi curta, ela não vai beneficiar o mercado. E o que a gente enxerga hoje, a principal atitude vai ser a redução de juros. Cristian, agora, para as empresas que vendem carros usados, como é que fica esse caso? Por mais que seja uma medida curta, as pessoas vão atrás do veículo novo, por causa do desconto. E os carros usados, como é que faz para vender no meio disso aí? Ele vai sofrer a mesma dificuldade que o carro zero para vender por conta da taxa de juros, o usado também sente. Poucos sabem disso, mas para cada um carro zero vendido, vende-se 5 carros usados ao mês. Não sei se você tinha essa proporcionalidade. O mercado de seminovos ele é muito forte. E quem precifica o usado é o zero. Se o zero reduz, naturalmente o seminovo abaixa. É evidente que a gente também já fez as nossas adequações de valores. E a gente quer mais, é que se fosse um programa mais duradouro, como foi em 2008, cara, abaixa o custo o preço do teu estoque, mas acelera as vendas, você já repõe o estoque rapidamente. E o mercado de usado, ele vem numa decrescente também por conta da oferta do carro zero que começou a ter. Porém, ainda é um mercado muito forte, que a gente acredita aí que com a redução de taxas de juros, que é o que se prevê aí mais adiante, que a gente vai ter um mercado de crescimento novamente. Cristian, agora surgiu uma dúvida até pessoal, talvez as pessoas tenham também essa dúvida em casa.
O senhor é dono de uma empresa multimarcas, né? Então você trabalha, vamos dizer, com várias bandeiras de fabricantes de veículos. Uma concessionária que utiliza a bandeira de uma fabricante, ela tem mais desconto que o senhor ou não? Isso não existe? Não, não existe. Como que a gente consegue ter os carros 0 km, que a gente tem muita força no zero? Porque a gente encontra concessionários que estão girando estoque e a gente consegue comprar mais barato. Mas eles têm o preço de fábrica, com os descontos de impostos. Atualmente, principalmente, esse desconto é dado pelo faturamento à concessionária. Quando a gente compra em oportunidade de concessionários que querem fazer o giro do estoque. Então, mais por isso, mas o desconto é dado já no faturamento. Certo. Agora, a vantagem do consumidor ir até a sua loja, para diferenciar de uma concessionária que tem uma única bandeira, é a vantagem de você ter várias marcas à disposição, certo? Sem dúvida, cara. A gente, por não representar uma marca única, a gente não é tendencioso àquela marca. Eu já representei marca. E aí a gente acaba sendo tendencioso. Por entregar todas as marcas, a gente consegue reunir mais conhecimento. A tua tomada de decisão é mais auxiliada. Né? Eu vou falar, para o teu perfil, eu não acho que esse carro que você veio pedindo, ele é o mais interessante. Experimenta esse daqui. E aí você forma a tua opinião em cima desse conceito aí muito mais amplo, né? E fica muito mais fácil para o consumidor escolher um carro numa multimarcas. Né? Christian está há quanto tempo no mercado? 30 anos, Thiago. 30 anos de mercado. Anos. Conclua esse mês aí, 30 anos. E vendo essa trajetória toda, como é que você vê o passado e o presente? Cara, nunca foi fácil, né? O mercado de automóvel nunca foi fácil no Brasil. Ele sempre sentiu impactos internacionais. E quando a gente fala atualmente, não é só o impacto político, impacto de guerra, impacto, enfim, de economia global. E a gente sente sempre, é sempre uma montanha-russa. E aí vai ficando uma peneira natural. Então eu falo, quando você escuta alguém que está 15, 20, 30, 40 anos, é do ramo mesmo, pode acreditar. Com certeza. É isso aí, pode acreditar. Com certeza, essa maluquice que esse país, para resistir, não aceita amadorismo e muito mais aventureiro. Então é um mercado bem competitivo e tem que ser para quem gosta e para quem sabe lidar nesses momentos aí. Ô, Christian, então o consumidor que está em casa, quero comprar um carro novo, ele tem que correr até quando, mais ou menos? Sem previsão, mas a gente acredita aí que mais 10 dias ainda vai persistir esse programa. Já ouvi também que talvez eles façam uma extensão, mas não espera para acontecer. Se a tomada de decisão da compra do carro já está familiarmente lá decidida, aproveita, já vai agora, não espera, porque ele pode acabar a qualquer momento, porque o valor liberado para esse programa já está encerrando. Perfeito. Você foi Christian Duhn, muito obrigado pela sua participação. Tiago, prazer, prazer foi meu. Muito obrigado. Você foi o Christian aí conversando conosco a respeito do pacote econômico, essa linha de desconto para veículos novos, né, que o governo federal lançou recentemente. E aí ele esclareceu essas dúvidas para você, consumidor, que pretende comprar um carro novo. Quer tirar suas dúvidas? Quer rever essa entrevista? Então acesse daqui a pouquinho o nosso canal no YouTube. A entrevista do Christian estará lá disponível. youtube.com/Jornal Litoral. 1h28, tá voando, pessoal. 1h28, veja a seguir as notícias do esporte com meu amigo Murilo Tauro. 1h28, não saia daí, a gente volta já. Uma hora 31 minutos de volta com o Jornal Litoral ao vivo para você. É hora, sabe do quê? É hora do Na Área. Roda a vinheta. Muito bem, para falar de esporte e futebol, meu amigo Murilo Tauro, que hoje está feliz mais ou menos porque o Santos 1 e o Santos 2 jogaram e um se deu bem, outro se deu muito mal. Masculino e feminino, né? Boa tarde para todos que estão acompanhando o Jornal Litoral. O feminino fez a parte dele 4-1 para cima do Flamengo. De manhãzinha, 10 da manhã foi o jogo. Mas no masculino, o que a gente esperava aconteceu. O Santos acabou perdendo 3-2 para o Flamengo. O Flamengo, num ritmo de treino, venceu como quis. Poderia ter sido muito mais se o Flamengo forçasse. Ficou só no 3-2. É uma derrota, lógico que é ruim, mas poderia ter sido muito pior. Amanhã,
apresentação do novo treinador, Paulo Turra, chega à Vila Belmiro. Vamos torcer para que ele consiga fazer alguma coisa. Algum milagre, né? Porque é só assim, pelo jeito. Murilão, a gente já vai falar mais sobre o Santos. Vamos rodar os gols dos outros times. Campeonato Brasileiro Masculino. Começamos com os jogos de sábado. Roda aí pra gente, Davidson Carlos. Começando Sabadão. com Corinthians e Atlético Paranaense, 1-0 para o Atlético, mas assim como no jogo do Santos, era para ter sido muito mais para o Furacão. O São Paulo perdeu e o Palmeiras também. Aí o Corinthians, né? O gol do São Paulo, que foi contra do Rafinha, Cruzeiro 1-0, e o Palmeiras perdeu para o Botafogo, o gol do Tiquinho Soares, esse golaço aí, ó, 1-0 no Allianz. É raro, rapaz, mas o aconteceu. Botafogo tá que tá, Pois hein? é, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2 derrotas seguidas. Perdeu no meio de semana para o Bahia e perdeu também para o Botafogo. O líder, Botafogo. O Palmeiras está na 4ª colocação só. O vice-líder é o Grêmio e o terceiro colocado, o Flamengo. E a gente conversava logo no começo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo começou a subir, chegou à liderança, a gente apostava, não, o Botafogo não vai aguentar, daqui a pouquinho vai cair. E tá sustentando. Sim, já estamos na 12ª rodada, 1/3 do campeonato foi disputado, e o Botafogo ainda é líder. Acho que não vai conseguir manter para título. Mas o Botafogo entra no Campeonato Brasileiro há alguns anos para se manter na Série A e só. Já tem 30 pontos, mais 5 vitórias, ele se garante na Série A. Tá na o Série primeiro A. objetivo será conquistado. Faltam 26 jogos, ele vai ganhar mais de 5 jogos até o final. De 26 vai ganhar 5. Ah, certeza. Então, o Botafogo vai jogar também sem pressão, porque o objetivo principal dele, o primeiro, já conseguiu, não ser rebaixado. Agora, tenta o título, é o líder do campeonato, claro que ele briga pelo título. Mas uma posição de Libertadores para o Botafogo vai ser excepcional num momento de mudança do clube. Sim, virou SAF esse ano, né? Exatamente. Reestruturação e Sim, tudo. boas contratações mais inteligentes do que o Botafogo costumava fazer, usando melhor o dinheiro. O Botafogo está num momento que nem o seu torcedor imaginava, mas que comemora muito. Líder do campeonato, não se imaginava na 12ª rodada não termos Flamengo ou Palmeiras no primeiro lugar, né? Verdade. Bom, vamos falar do Brasileirão Feminino. A gente volta ao assunto do peixe. Fica aí, torcedor. Mas, vamos falar então do Brasileirão Feminino. Jogos de ontem, domingão, quartas de final. Aí clássico, São Paulo e Palmeiras. As semifinais só voltam depois da Copa do Mundo feminina. Então só em agosto, aí um golaço de São Paulo. Olha que beleza, hein? De longe. O futebol feminino é muito pobre na posição de goleiro ainda. Esse tipo de gol acontece com muita frequência, Thiagão. Olha lá, verdade, olha o gol que a goleira tomou. Falhou, né? Infelizmente ainda é assim. E aí na Vila, o Flamengo faz 1-0. E depois o Santos vira 4-1. O Santos tinha vencido já o primeiro jogo, a gente mostrou aqui na semana passada, e fez por valer o jogo em casa. Fez 4-1 no Flamengo. 7-2 no agregado. No agregado 7-2. O Santos está na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Como eu disse, só em agosto, depois da Copa do Mundo Feminina ter se encerrado. O Santos é um dos candidatos ao título, Thiagão. Com o Kathleen, com o Cristiane, com a Brena. O Santos tem um bom time no feminino. É legal de ver. O torcedor que é mais fanático, muitas vezes que não acompanha o feminino, assista, é legal de ver. O time joga muito pra frente. É o Cleiton Lima, o treinador que já foi da seleção brasileira, no auge da Marta e da Cristiane na seleção. Tá no Santos hoje, volta ao Santos. Ganhou até Libertadores por aqui, no feminino. E tem tudo o Santos para chegar a uma decisão. É isso aí, então o Brasileirão Feminino encerra hoje as quartas de final com um jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro, isso aí. Aqui em São Paulo joga hoje à noite. O Corinthians ganhou, né, o primeiro jogo. Primeiro jogo, sim. E fora de casa, né? Agora joga em casa. Muito bem. Bom, chegou a derradeira hora. Vamos falar do Santos Futebol Clube, os meninos, o peixe. Aí, o primeiro gol. Muita gente fala que o João Paulo falhou, mas acho que o Cebolinha sozinho ali não poderia ter ficado, né? Aí o gol de empate do Mendonça, assistência do Soteldo. O Everton Ribeiro, que é um pouco mais alto que um copo, faz um gol de cabeça no Santos. Ó, tem 15 jogadores do Santos contra ele. Ele faz o gol de cabeça. Não pode. Como é que pode? E aí o Flamengo faz, o Santos faz com o Rodrigo Fernandes. Isso, empatou. 2-2, e aí, rapidinho, o Flamengo faz o terceiro gol do Pulgar. Bom jogador o Pulgar. Bola aérea do Santos não funciona, o Gerson jogou livre. Cara, tudo que um jogador de futebol quer, seja profissional ou não, se a gente for jogar bola,
A gente não quer uma marcação. Exatamente. É o que a gente mais quer é jogar livre. O Santos deixa isso acontecer estando na primeira divisão do futebol brasileiro. Os jogadores deixam isso acontecer com muita facilidade, simplesmente contra o Flamengo. Flamengo misto. No banco ontem o Flamengo tinha Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Davi Luiz, Felipe Luiz. Que é uma máquina já. Família Luiz toda, Thiago Maia. Família Tá Luiz. entendendo? O Santos, se o Flamengo quisesse, era 6-2, 7-2. E o Flamengo mostrando dificuldades, debilidades. Tomou 2 gols desse time do Santos. Um time do investimento, do nível do Flamengo. O Flamengo tem que abrir o olho. Tomou 4 do Bragantino, quinta-feira, e 2 do Santos. Mas é uma característica do Jorge Sampaoli, né? Que joga pra cima e não sabe defender direito. Exatamente. Né? Aquele jogo maluco dele. Isso acontece também. O Sampaoli, só sobre o Flamengo rapidinho, talvez esteja testando jogadores para poder tirá-los agora no meio do ano para chegarem novos reforços. Nova janela. O Sampaoli tenta reformular o Flamengo de alguma maneira. Mas no Santos, o que se tem de esperança é a chegada do Paulo Turra, porque é obrigado a ter essa esperança, não pelo trabalho que ele demonstrou até aqui. Amanhã, 14h, é a apresentação do novo comandante. Ele já treina o Santos contra o Blooming, quinta-feira, com público. A punição do Santos de 30 dias só para competições da CBF, e a única que o Santos disputa é o Campeonato Brasileiro. Então, como quinta-feira é Comebol, público na Vila Belmiro. E aí, mais um erro da diretoria. Sabe quanto o ingresso mais barato? R$120. Meu Deus, vai cumprir vai ter tabela ninguém. de 120? É. O jogo não vale nada, vale $100 mil. Não, sabe, não tem motivo para um ingresso tão caro. Deveria nem cobrar ingresso, porque o jogo não vale absolutamente nada. Mas fica a informação, R$120 o ingresso mais barato. Portanto, teremos público quinta-feira contra o Blooming. Acho que os protestos serão inevitáveis na quinta-feira. É o 10º jogo sem vitória, né? 10º jogo sem vitória. Nossa. 10º jogo sem vitória deve acabar contra o Blooming. O Blooming é um time fraquíssimo do futebol boliviano. O Santos já ganhou lá na Bolívia. Não deve ter dificuldade para passar pelo Blooming, mas, como eu disse, não vai valer nada. E mesmo uma vitória não vai inibir o torcedor de protestar, porque o momento é muito maior do que uma vitória simples do Blooming. Né? Rapaz, que situação do Santos Futebol Clube. Tá difícil. Tem que fazer mais 33 pontos e se livrar de vez do rebaixamento. Torcemos para isso. Murilão, Thiagão, obrigado valeu pela sua participação. Que isso. Sempre Até mais. Brilhante, Valeu, Thiagão, fenomenal. Valeu. É muito adjetivo pro meu amigo Murilo Tauro. Valeu. Murilo Tauro, participação dele daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral e veja as opiniões sábias do meu amigo Murilo Tauro. 1h40, meu Deus, vamos voar. Você sabia que Santos possui a primeira escola 100% gratuita do Brasil, além de ser a primeira de surf adaptado do mundo? Veja na matéria. 32 anos de histórias à beira-mar. A primeira escola pública de surf do país, a Escola Radical de Santos, completou 32 anos de atividades. Ao longo destas décadas, mais de 30 mil alunos aprenderam não apenas a se equilibrar numa prancha, mas aprenderam a equilibrar e dar sentido à vida. Seu Hamilton, de 65 anos, antes mesmo da criação da escola, sempre surfou. Mas depois de um AVC, viu tudo mudar. Como é que ficou minha cabeça? 55 anos sem pegando onda toda vez, e agora como é que eu ia entrar no mar? Não me mexia, não tinha articulação nenhuma, o braço mexia só até um pedacinho pequeno, mas quando o Cisco me viu, nossa, meu Deus do céu, o homem só faltou pular em cima da cadeira para me tirar. Falou, não, isso não é para você, cadeira de roda é para outra, tu sempre surfou, tu sempre andou, nós vamos trabalhar em cima disso. Então eu entrava na água meio com medo, no comecinho, agora não, agora já esqueci tudo, mas no comecinho foi difícil, porque eu tinha que me adaptar à nova tendência, né? Quem você deve essa volta de novo para o mar? Olha, primeiramente a Deus, que ele que toma conta de tudo. E depois o Cisco, porque o Cisco teve grande papel nessa coisa. E a esposa também fez toda a diferença. Aquela foi a grande coisa, sem ela a gente não fazia nada. Sem ela eu acho que eu nem estaria aqui.
Não surfo, só fico de olho, ajudando no que precisar for. Se precisar entrar no mar, eu entro. O que precisar, eu topo. Por ele, para ajudar ele, tô lá. E tem mais histórias bacanas, como do seu Francisco, de 79 anos, que sempre morou em Santos, mas só conheceu o surf aos 62 anos, junto com a companheira Edmeia. Eu também não tinha tempo e a gente não conhecia essa maravilha que Deus nos oferece aí de graça, né? Não conhecia. Então, quando eu vim ver o filho dela, que é o enteado, surfando, né? O Cisco nos convidou, falou, por que vocês não vêm também? Aí ela falou, não, porque, sabe, nós temos uma idade, isso não é para nós, é para jovem. Ele falou, nada, pega uma prancha e vamos agora então. Dona Edmeia Correia, de 77 anos, entrou na crista das ondas pelo filho. Eu comecei a surfar com 58 anos, porque o meu filho ficou deficiente visual aos 24 anos e ele começou a surfar, porque ele sempre gostou de esporte, mas nunca tinha praticado. Aí ele veio começar a surfar e aí eu comecei a vir assistir ele, a aula dele, acompanhar e acabei entrando na onda dele, né? E hoje nós surfamos juntos, aí estamos surfando há 17 anos, participando dessa data maravilhosa, que é os 32 anos da nossa escolinha, 17 que a gente participa, né? E é só alegria, é só essa família, é só essa ohana maravilhosa que nós temos aqui, o espírito de aloha, que a gente se abraça, a gente está sempre junto. Bom, pessoal, a gente conheceu a história da Edmeia, a história do Francisco e a história do Hamilton. Mas tem uma história que é um espetáculo. Esse aqui, ó, do Rafael. 14 anos de praia, não é isso, Rafael? É. Muita praia pela frente ainda? Nunca. Então, vou pedir o seguinte, vamos fazer uma aloha? 1, 2, 3 e... Aloha! Meu filho andou, né? Tem preço, não tem preço. O Cisco, os professores são maravilhosos. Um anjo sem asa. São anjos sem asas. Anjos sem asas, são maravilhosos. O aloha deles, a união, o amor, o carinho, só deles pegar as crianças e colocarem para o mar, o impossível acontece. Bom, você ouviu muitas vezes o nome de Cisco. Pois é, Cisco Arana é um dos responsáveis por essas lindas trajetórias. O coordenador fala com orgulho do trabalho realizado pela escola. Nossa, a importância de uma vida, né? Não é uma coisa que começou agora, começou há muito tempo atrás. Um projeto que não existia no Brasil nem no mundo. Ela é a primeira escola pública de inclusão, de acessibilidade e gratuidade do mundo. E para nós a importância incrível é resistir tanto tempo, né? Ao longo desses anos, tantas dificuldades, tantas coisas que nós passamos, principalmente porque ela também é um símbolo de resistência. Quando o surf foi mais marginalizado, com mais estigma, ela ainda estava aí resistindo. Foi um final de semana de celebrações, com música, bolo e, claro, muito surf. Dia de sol claro, ondas pequenas e boas, acessíveis para todo mundo, para ninguém se machucar. Muita gente, as inscrições passaram, 400 pessoas têm inscritas no evento. Pioneiros, as pessoas de mais idade, as pessoas com deficiência. Também vamos fazer algumas homenagens simbólicas, simples, mas que são necessárias para que eles vejam que outros formatos, como é o Prancha Oca, servem para agregar valores humanos, valores de amor, que é o que a gente fala de aloha. É isso que a gente vai fazer hoje e estamos fazendo. Aloha, então. Aloha, aloha, aloha. É isso aí, pessoal. Bacana, então, o projeto da Escola de Surf, 32 anos. Parabéns ao Cisco, parabéns a todos que participam deste lindo projeto. Acabou a edição de hoje do Jornal Litoral. Reveja o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. Estou falando rápido porque a opinião tem que entrar no ar. Paulo Roberto, chefe, vem aí. Boa tarde, pessoal. Até amanhã.